Olá, estamos iniciando mais um O Tema é Direito. Hoje trabalharemos com a questão da atuação preventiva no cenário empresarial. E a convidada do programa é a professora Francine Feversani. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão importante na nossa realidade. Convidei a professora Francine porque definitivamente ela tem um currículo bastante vasto na área do direito empresarial. Para vocês terem uma ideia, a professora Francine é graduada em Direito, aqui pelo Centro Universitário Franciscano, possui MBA em Gestão e Direito Tributário pela Universidade de Santa Cruz do Sul, é mestre em Direito pela mesma Universidade de Santa Cruz do Sul, professora, como disse, do Centro Universitário Franciscano, também é secretária-geral da OAB Subseção Santa Maria e representante da OAB no Comitê Gestor de Micro e Pequenas Empresas de Santa Maria. Professora, como é que nós poderíamos introduzir esse tema para o nosso telespectador que nos assiste e nos ouve? Acho que a primeira grande questão é compreender qual a importância do empreendedor no cenário atual. Eu costumo brincar que esse indivíduo ele se tornou um tanto quanto vilanizado. Infelizmente, as pessoas associam o empreendedor, em primeiro lugar, com um grande empreendedor, que tem um faturamento muito elevado, que tem uma margem de lucro muito elevada, e isso não é necessariamente verdade. Aliás, é exatamente o oposto disso. Existem estudos que indicam que 99% das empresas seriam constituídas na condição de micro ou pequenas empresas, que são empresas que têm um faturamento reduzido. Então, esse grande empreendedor, ele é a exceção. A regra, na realidade brasileira, são de pessoas que se organizam para empreender, para gerar empregos, para gerar riquezas, mas que fazem isso com muita dificuldade. Então, nós temos que identificar esse indivíduo e entender qual é a sua importância nesse cenário. O direito não pode se esquivar dessa análise, não pode simplesmente colocá-lo numa situação à margem, tem que analisá-lo, né? Entender essa realidade. A senhora vê a questão da atuação preventiva como problemática, professora, relacionada a alguma questão cultural ou é da praxe do empresariado esse tipo de conduta? Não, ainda acho que não é da praxe do empresariado, em especial na nossa realidade, que é uma realidade formada não por grandes empreendedores. Então, ainda há uma associação de se contratar um advogado na existência do processo. Por que eu vou, considerando todos os encargos que eu tenho, as despesas que eu tenho na condição de empreendedor, por que eu ainda vou gastar com um advogado? Vou gastar com esse advogado se alguém me processar. Se ninguém me processar, esse não é um custo que o empreendedor tem com gosto e com facilidade. Mas, felizmente, já se observa uma alteração nessa cultura, assim. Em passos pequenos, mas crescentes, a percepção desse empreendedor de que se ele analisar a questão de maneira preventiva, o custo dele é menor. Porque ele vai se antever a problemas, ele vai gerenciar riscos, ele não vai conseguir se eximir de riscos, mas ele vai gerenciar esses riscos e vai conseguir tomar a sua decisão de uma maneira melhor assessorada, né? Eu sempre digo, o problema está na mão do empreendedor. O contador e o advogado assessoram. Quem vai tomar a decisão vai ser esse empreendedor, vai ser lá o bacharel em administração, quando ele tem essa formação. Não compete ao advogado tomar a decisão. Ele tem que dar as medidas norteadoras para que esse empreendedor tome a decisão. Mas a senhora vê como a questão da litigiosidade ainda, né, a obsessão pela litigiosidade, como um fator preponderante aí, né? Acredito que sim. Mas já se percebe, assim, professor, uma tentativa cada vez maior desse empreendedor de resolver a questão antes do processo. E aí tem algumas questões sobre a dinâmica do processo que podem estimular a conciliação ou desestimular essa conciliação. Vamos pegar dois exemplos. O empreendedor que atua como fornecedor de uma relação de consumo e que é demandado no juizado especial cível por conta dessa sua relação. Primeira audiência designada é a audiência de conciliação. Já se observa cada vez mais o empresário, o empreendedor, disposto a negociar e fazer um acordo ali naquele processo. Tá? Numa dinâmica trabalhista, a audiência de conciliação, que é a audiência inaugural, que a gente chama no direito do trabalho, se não sai a conciliação, o empreendedor, empregador, ele tem que apresentar sua contestação nesse mesmo ato. Então, ele já contratou um advogado que já preparou a contestação e que está indo lá para conciliar. Isso é incompatível?
esse profissional que foi contratado, ele inclusive já calculou o custo dele, o honorário dele, considerando a defesa que ele elaborou. Se permitisse realmente tentar a conciliação antes, para depois, se fosse o caso, apresentar a defesa escrita, acho que isso já elevaria bastante os índices de conciliação também dentro do ambiente da justiça do trabalho. Mas a partir desse exemplo que a senhora nos traz, é possível compreender esse tema a partir, então, de uma série de perspectivas, né? Nós temos a perspectiva do direito do trabalho, nós temos a perspectiva da própria função de contribuinte do empresário, em relação ao próprio direito ambiental. A senhora vê esse tema relacionado a várias outras temáticas, professora? Exato. Para se trabalhar preventivamente dentro do cenário empreendedor, você tem que ter uma visão um tanto quanto global de vários setores. Porque esse empreendedor, ele te traz demandas e te traz problemas que são de microsistemas. Eu tenho lá o microsistema do direito do trabalho, o microsistema do direito do consumidor, da sua relação, como o senhor falou, enquanto contribuinte, da sua obrigação enquanto agente ambiental, de não ser um poluidor, né, para não ser um pagador. Então, a própria questão da formalização dele. Eu preciso de um alvará, eu preciso de uma licença ambiental, operacional. Então, são várias situações que são colocadas no cenário deste empreendedor. A questão é, quem é esse empreendedor? Ele está capacitado para tomar essa decisão sozinho? Ele vai conseguir entender que uma decisão que ele tome num ponto vai refletir em outros? Então, ele tem que ter uma visão macro do sistema, ainda que inserido no micro. Ainda que eu esteja dentro daquele cenário da relação empregador e empregado, eu tenho que compreender que aquilo reflete em toda a estrutura empresarial. Então, essa dificuldade, que é uma dificuldade do empreendedor, também é uma dificuldade de quem trabalha com ele, de fazer o preventivo para ele. Até porque, em alguns casos, a gente não consegue oferecer, ou quase nunca conseguimos oferecer certezas a esse empreendedor, né? Então, a gente faz uma análise de riscos. Olha, se você tomar a decisão X, a tua probabilidade é tal. Se você tomar a decisão Y, a probabilidade é outra. Mas o empreendedor, ele fica literalmente, às vezes, assim, até perdido no meio dessa quantidade de informações. Eu sempre digo, tem o bom cliente e o cliente complicado, né? Então, mesmo nas situações em que tu tens um cliente que está lá disposto a fazer só o certo, tem circunstâncias que a gente não consegue mais identificar o que é o certo. E aí eu pergunto para o senhor, de que forma a gente está incentivando esse empresário a agir corretamente se ele, quando demandado, é colocado na mesma vala, dependendo do fato de ele ter tentado fazer o correto ou não ter tentado fazer o correto? Vou colocar uma situação para o senhor. Quando o empresário, o empreendedor, enfim, é chamado ao Ministério Público do Trabalho para fazer, se for o caso, um termo de ajustamento de conduta. Vou botar uma situação pontual. Teve um cliente meu que contratou uma menina de 17 anos para trabalhar num setor administrativo de um laboratório de análises clínicas. Chegou ao Ministério do Trabalho e Emprego, autuou ele, dizendo que estava mantendo menor em ambiente insalubre. Existem inúmeras decisões que indicam que no setor administrativo ela não está em ambiente insalubre. Então, quando você chegou no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, qual é a posição do Ministério Público do Trabalho? Ele vai olhar e vai dizer, isso pode ou isso não pode? Ele vai dizer, não, eu não faço consultoria. Eu não posso te dizer se está certo ou se está errado. Então, o que o empreendedor acaba fazendo? Acaba demitindo aquele funcionário, porque ele não vai se manter, né, nessa situação de risco, acaba contratando outra pessoa, firmando um táxi e comprometendo a não fazer mais aquilo. Sendo que, se tivesse ocorrido algum processo judicial, talvez nem houvesse a caracterização do adicional de insalubridade para aquela pessoa. Então, essa incerteza cria cotidianamente problemas para esses empreendedores. E isso cria custo. E esse custo, ele é invariavelmente repassado ao consumidor. Ele precisa ser, senão o empreendedor vai falir. E esses problemas, professora, quando não há solução, não há acordo e eles chegam então ao judiciário, a senhora vê ali também uma dificuldade de proteção dos interesses do empresário no âmbito processual ou até pré-processual, como a senhora falava antes? A gente tem assim algumas dinâmicas e aí depende muito de que cenário, que posição aquele empreendedor está assumindo naquele microsistema, né? Dentro da relação de consumo, a grande possibilidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que é uma regra facilitadora da defesa dele. Dentro da relação trabalhista, a gente sabe das presunções que ocorrem em favor, deste empregado, da prova, do ônus probatório. Então, é efetivamente mais dificultoso
se defender o empreendedor do que o vulnerável. E acho que não há necessariamente algo de errado nisso. Afinal de contas, o direito precisa tutelar esses vulneráveis. O que me incomoda particularmente é a ausência de compreensão de que esse empreendedor também pode ser um vulnerável. Então, nós temos essa tendência a associar, como eu falava antes, o empresário com alguém que fatura muito e que tem uma margem de lucro muito grande. E não é essa a realidade brasileira. A realidade brasileira é de micro e pequenas empresas, de empresas que faturam 60 mil ano, por exemplo, no caso de uma MEI, no caso de uma microempresa. 600 mil, enfim, a gente tem 3 milhões e 600, a gente tem dinâmicas que são de faturamento muito reduzidos. E tem que também entender que faturamento não é lucro. Se a empresa faturou isso, a margem de lucro dela foi bem menor comparada com isso. Então, esse empreendedor, ele também tem família para sustentar, ele também tem contas para pagar e ele acaba sendo um tanto quanto escanteado em muitas situações. A gente percebe tentativas de cuidar desse indivíduo, né? A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é uma situação que retrata isso. A gente teve ela recentemente alterada, inclusive alargando direitos desses micro e pequenos empreendedores. Mas parece que quando a gente chega na relação em que esse empreendedor entra no microsistema próprio do direito do trabalho, do direito do consumo, enfim, essa dinâmica ela é um pouquinho alterada. O que é compreensível, mas, insisto, não ignora o fato dele também ser, em muitas situações, um vulnerável. Professora, para que possamos alinhavar esse primeiro bloco, quais então as principais funções do advogado, né, na tarefa de uma advocacia preventiva, assim, professora? A gente pode separar essa função dele em alguns pontos. Primeiro grande ponto, ele tem que antever problemas. Ele não pode simplesmente esperar que o empreendedor apresente a ele um problema e ele buscar uma solução a esse problema, uma solução possível a esse problema. Ele precisa se antever a isso. Ele precisa ser um terceiro, olhando, identificando aquela rotina daquele empreendedor para apontar potenciais riscos daquela atividade. De outro lado, uma vez instaurado esse problema, uma vez instaurado um processo judicial, por exemplo, uma vez judicializada a questão, ele tem que agir de uma forma a minimizar os prejuízos desse empreendedor. Inclusive, incentivando ele a firmar acordos, incentivando ele a, enfim, fazer valer as garantias, as prerrogativas daquela pessoa que está do outro polo, né, dessa relação, se esse for o caso. Na verdade, o advogado tem que entender que um processo longo, demorado, moroso, ele não é interessante para ninguém. Muito menos para aquele empreendedor. Mas ele vai ganhar tempo. A dívida vai crescer junto com esse tempo. Sim. Bom, então, esse primeiro bloco, a ideia era traçar uma perspectiva bem geral do tema, professora. Eu vou lhe pedir para que no segundo bloco a gente adentre mais na questão do direito propriamente dito. Pode ser? Certo. Façamos um pequeno intervalo, já retornamos. Fique conosco. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Olá, retornamos com o tema Direito.
O assunto de hoje é a atuação preventiva no cenário empresarial. A convidada, como já apresentei no início do programa, é a professora Francine. No primeiro bloco, então, professora, traçamos uma espécie de panorama geral da questão, o estado da arte da questão, principalmente não só da advocacia, mas da advocacia e outras funções importantes assemelhadas na questão empresarial. Podemos agora entrar diretamente no núcleo do direito relacionado a essa questão. Quais são os principais aspectos de uma advocacia preventiva, agora sim eu posso usar a expressão advocacia preventiva no campo do direito empresarial, professora? A primeira grande questão é conseguir analisar de uma maneira mais macro essa organização. Então, a gente vai ter que ter um profissional que transite em diferentes áreas ou um corpo de profissionais que transite em diferentes áreas para poder exercer essa atividade. Se ele tiver um conhecimento excepcional sobre um determinado assunto, mas ele não entender nada sobre os demais, ele provavelmente, a decisão que ele tome aqui vai trazer problema nos demais campos. Então, essas decisões elas não podem ser, ou essas sugestões, essas orientações ao empreendedor, elas não podem ser dadas de maneira individual por esse profissional. Ele precisa conversar, primeiro, com outros profissionais que envolvem, que prestam serviço de advocacia, que atuam em outras áreas, se ele não tem o conhecimento necessário para dar essa assessoria. E ele precisa, invariavelmente, andar de mãos dadas com o contador. Advogado e contador precisam ser, nesse sentido, melhores amigos, ainda que um acabe também, de uma certa forma, fiscalizando a atividade do outro. Na verdade, existe toda uma equipe, então, de preparação a essa atividade. Exatamente. E aí a gente tem que entender que dentro da estrutura das empresas, geralmente tem uma pessoa que é a pessoa encarregada de pessoal, que a gente chama, né? O gerente de pessoas. Então, é ele quem cuida da vida daquele funcionário dentro da empresa. Essa pessoa tem que estar bem assessorada. Ela tem que estar bem assessorada na hora de fazer o contrato de trabalho desse indivíduo, na hora de executar o contrato de trabalho desse indivíduo, tem que estar bem assessorado na hora de observar os livros-pontos, como é que está sendo direitinho assinado, né? Claro, vou dar um exemplo bem concreto. O empregador, obviamente, não pode adulterar o livro-ponto. Ah, mas o intervalo pode ser de 1 hora. A gente sabe que se o intervalo é de 1 hora, muito provavelmente esse empregado vai chegar 2 minutos antes, 3 minutos antes, enfim. E ele vai bater o ponto na hora que ele chegou, como é o seu direito, inclusive, né? E aí não fechou 1 hora. E aí o entendimento da X trabalho é que ele tem direito a 1 hora extra. Então, medidas bem simples, do tipo, olha, ao invés de ser 1 hora de intervalo, vai ser 1 hora e 10 minutos. Que daí esses 5 minutos antes, depois, enfim, que esse empregado chega, 10 minutos, né? Tem a tolerância aí. Não vai trazer maiores problemas. Então, são medidas simples que podem se alterar, que não vão trazer um impacto substancial na rotina daquela empresa e que podem auxiliar na condução desse processo. Existe muita coisa que se fala sobre os exames médicos, muitas situações oriundas dessa situação. Sim. Por que esse é um tema tão importante nesse cenário? Porque cuidar da saúde do empregado é um dever do empregador. Cuidar da saúde, do bem-estar, da condição física desse empregado no ambiente de trabalho é um dever do empregador. Então, por isso ele vai fazer o exame médico admissional, por isso ele vai fazer os periódicos, por isso que ele vai fazer os exames de troca de função, se for esse o caso, e o demissional, se for esse o caso, né? O de retorno quando há afastamento, enfim. É como se traçasse uma grande linha que demonstra como entrou esse funcionário, qual era a sua condição de saúde quando ele entrou nessa empresa e como ela está agora. Até para se evitar demissões indevidas. Então, se esse indivíduo veio a adquirir alguma doença em razão da sua atividade laboral, ele não pode ser afastado do seu trabalho por isso, né? Não pode ser demitido por isso. Ele pode receber um auxílio-doença, né? Ou não, um acidentário ou não, enfim. Mas a gente tem que controlar toda essa dinâmica para tutelar esse empregado e, de outro lado, o empregador cumprir com as suas obrigações legais também. E existe uma relação disso com os próprios atestados médicos, professora, Sim, correto? Correto. E, na verdade, eu acho que esse é hoje um dos grandes problemas dentro do cenário empresarial. Por quê? Vamos pegar a alteração recente da legislação. Até agora, né, até então, os primeiros 15 dias de atestado corriam por conta do empregador, por conta da empresa, e a partir do 16º dia, aquilo era obrigação do INSS. Com a alteração da legislação, passa a ser obrigação do INSS a partir do 31º dia. Então, nós temos uma dinâmica em que o médico dá um atestado de 30 dias para o empregado, e esse empregado vai ficar afastado por 30 dias sem qualquer realização de perícia médica. Perícia, eu digo, do INSS, né? Claro, teve um profissional médico que foi ali e deu atestado.
Nós temos inúmeras situações hoje concretas e reais de atestados que são dados, inclusive com assinaturas falsificadas de profissionais. Lógico que isso é crime, que merece os devidos encaminhamentos, que poderia levar a uma justa causa. De situações em que o empregado tem reiteradamente vem apresentando atestados. E aí, vou dar dois exemplos concretos para ti. Um deles, um médico foi lá, deu um atestado, né, apresentou uma gestante, precisava de repouso. Aí a gestante, durante o seu período de atestado médico, foi pular carnaval, documentado na televisão, enfim, apareceu ela lá feliz, alegre e saltitante, pulando carnaval. Bom, mas isso é motivo para justa causa. Será? A ideia da estabilidade para a gestante não é uma proteção da gestante, é uma proteção do nenê, da criança. Então, o empregador, ele vai fazer o quê? Um outro caso. Atestado médico com assinatura falsificada. Como que a gente prova que essa assinatura é falsificada? A gente vai ter que fazer um contato com um profissional que, em tese, teria assinado esse atestado. Tem que ter todo um cuidado se fazer isso. Eu não posso invadir a esfera particular desse empregado. Eu sequer posso exigir da condição de empregador que o médico indique o CID no atestado, porque isso só se dá por solicitação do paciente. Só o paciente pode pedir o CID. Então, é uma dinâmica que, se de um lado a gente tem uma necessidade de tutelar e proteger a saúde desse empregado, de outro lado a gente não pode paralisar as atividades empresariais. Então, se a gente vai permitir que não passe por perícia médica durante 30 dias, com todo respeito, isso é um estímulo à fraude. Essas questões da medicina laboral, elas também têm relação com o próprio uso de equipamentos ou desuso de equipamentos por parte dos empregados. A senhora vê essa como uma questão cultural também, do empregado, né, que não tem muita afeição pelo uso do equipamento. Por que isso? E também, não só do empregado, professor, mas também do empreendedor que não sabe fazer o seu papel de fiscalizador. Aqui é um erro coletivo, assim. Bom, os equipamentos de proteção individual, eles servem, como o senhor falou, para proteger esse empregado. Então, são feitos laudos técnicos, né, os programas de saúde e medicina do trabalho, que vão identificar essa função precisa de tal e tal e tal EPI. Qual a função do empreendedor? Fornecer o EPI, treinar esse empregado para que ele utilize esse EPI de maneira adequada e fiscalizar o seu cumprimento. Então, uma vez eu entrei eu sempre conto essa história porque ela me marcou muito. Eu entrei num estabelecimento e estava um funcionário lixando uma pedra, né? E eu conversando com o meu cliente. Enquanto o funcionário lixava a pedra, ele não estava com óculos, ele não estava com capacete não precisaria, mas óculos, luva, enfim, não tinha nenhum EPI. Eu falei, olha, fulano, manda desligar aquela máquina, ele não pode ficar lixando essa pedra sem o EPI. E aí ele olhou para mim assim, mas doutora, se eu exigir que ele que ele use luva, ele não pode fumar. Mas ele não pode fumar enquanto ele está lixando a máquina. Aí eu olhei de novo, estava o funcionário com um cigarro na boca, o celular no outro lado, assim, lixando a pedra. Isso é responsabilidade do empregador. O empregador não pode deixar isso acontecer. Se esse empregado insiste nessa conduta, ele precisa ser demitido. Ele está trazendo um risco enorme e vou um pouquinho mais além. Enquanto técnica de gestão, ele está atrapalhando o desenvolvimento daquela empresa, porque ele está passando nitidamente uma mensagem para o seu colega de trabalho que a não utilização do EPI não tem problema nenhum. E tem. Mas né? No seu ver, quais as causas principais disso? Por que existe essa tradição? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque, na verdade, a gente tem, na minha perspectiva, assim, dois grandes problemas. Primeiro, o empregado, o EPI nem sempre é algo confortável de se utilizar. Então, aquilo acaba tirando um pouco do conforto dele. Isso é difícil, né? Claro. Pensar que a pessoa vai ficar todo aquele ambiente de trabalho lá, fazendo algo que, enfim, ele não está se sentindo tão bem. Uhum. Do outro lado, o empreendedor, ele não quer correr o risco de perder o empregado. Então, muitas vezes, ele não adverte, ele não demite, porque se eu for levar ao pé da letra, eu vou ficar sem ninguém aqui dentro. E aí se cria um problema macro, um problema estrutural. Hoje, a questão da utilização dos EPIs assim, é uma constante. E eu vou te colocar uma outra situação. O empregador que faz os laudos, compra os EPIs, treina o funcionário, fiscaliza a utilização. E aí faz tudo direitinho. Esse empregado, quando demitido, vai lá e entra com um processo buscando um adicional de insalubridade.
E muitas vezes o empregador é condenado mesmo assim a pagar o adicional de insalubridade, porque se entendeu que aquele EPI não elidiu o contato com o agente insalubre. Pode ter minimizado, mas não elidiu. Sim. E aí eu fico me perguntando sempre, será que estamos realmente estimulando o empreendedor a alcançar o EPI, a fiscalizar o EPI? Porque na medida em que ele leva alguns processos, que ele é demandado em alguns processos, ele vai caindo também numa corrente de desestímulo, assim. Eu vou ser processado, vou ter que pagar do mesmo jeito, enfim. Então é difícil de criar uma cultura preventiva, né, nesse cenário, nesse aspecto. Para fecharmos, professora, sobre o tema salário, o que a senhora poderia contribuir? Eu acho que aqui a gente tem que observar duas grandes questões. Primeiro, óbvio que todo mundo gostaria de poder pagar mais ao seu empregado e todo empregado gostaria de receber mais. O empregado bem remunerado é um empregado motivado, é um empregado que produz melhor. Claro. Só que em cima desse salário existem outros encargos. Então hoje na contabilidade se diz que se um empregado recebe X, ele custa efetivamente para a empresa 2X. Ele custa quase o dobro disso. Se a gente for observar os encargos tributários, os encargos sociais, inclusive os encargos trabalhistas dele, naquilo que a gente se calcula a médio e a longo prazo, né? 13º, adicional de férias, a questão do FGTS e a multa de pagamento no caso de demissão sem justa causa, né? Para vocês entenderem assim, o empregado ganha 40% de multa do FGTS, mas o empregador paga 50%. 10% vai para o governo. Então, há uma tributação muito grande, uma oneração, fica muito caro pagar esse salário. Então, existem algumas medidas que costumam diminuir um pouco esse impacto e podem, de outro lado, trazer algumas, enfim, melhorias e satisfações para esse empregado. Então, tem algumas questões como se a gente chama de salário in natura, um auxílio de custo de moradia, algo do gênero. Previdência privada paga pelo empregador em favor do empregado, que não vai ser base de cálculo para calcular INSS, auxílio para estudar. Então, coisas que a gente pode estruturar na folha de pagamento de uma empresa para alcançar benefícios maiores a esse empregado, mantê-lo mais motivado e feliz naquele ambiente e, de outro lado, não tornar inviável o exercício da atividade para o empreendedor. E aí também entra a análise conjunta do advogado com o contador. Esse talvez, um dos maiores obstáculos da iniciativa privada no Brasil. A senhora entende dessa forma também? Acho que sim. Isso aliado à dificuldade de formalização. E a senhora vê perspectivas desse quadro se alterar, né, a curto, médio ou longo prazo, professora? Sinceramente, não sei se nós no direito estamos fazendo o que precisa ser feito para isso se alterar. Porque se você for pegar a produção técnico-científica do direito nos últimos anos, ela não é voltada a isso. Ela é voltada ao discurso de proteção ao vulnerável, que tem sua força e que tem sua importância. Mas nós, no direito, muitas vezes nos esquecemos da condição de vulnerável desse empreendedor, que ele pode ser tão vulnerável quanto. Se a gente pegar um microempreendedor individual, que obrigatoriamente é um empresário individual, que fatura ano, no máximo 60 mil ano, vamos dividir isso por mês. Ele faturou 5 mil, enfim, menos de 6 mil por mês. Ele faturou. Quanto que sobrou para ele? Qual foi a margem de lucro dele? R$1.000, R$2.000? Será que a gente pode encarar essa pessoa como numa relação vertical em que ele é o forte e o outro é o vulnerável? Eu sinceramente tenho grande dificuldade de enxergar dessa forma. Então acho que muda, inclusive por uma necessidade nossa de entendermos essa situação, de não criarmos um vilão, ponto final, entendermos essa dinâmica. Professora, à guisa de conclusão, que mensagem a senhora deixaria para o nosso telespectador, principalmente para os empreendedores em relação a esse tema, né? Advocacia ou atuação preventiva na sua empresa? Persistência. Empreender hoje no Brasil é um exercício de persistência. Então nós temos que persistir. E aquele que vai dar assessoria para um empreendedor tem que saber persistir também. Tem que analisar de uma maneira preventiva e proativa a situação, mas não deixar se abalar no primeiro contratempo, porque os contratempos virão. Então, conseguir persistir. Essa é a minha mensagem hoje para o empreendedor brasileiro e para aquele que se dedica à advocacia preventiva nessa área.
Professora, em nome deste programa, em nome do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, eu agradeço a sua presença. Já gostaria de lhe convidar para outras oportunidades. Muito obrigado. Sou eu que agradeço, professor, foi um prazer. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima.